Som. Muito bem. Nós vamos agora gravar essa parte do culto, né? Temos os nossos cultos anteriores estão disponíveis no nosso canal do YouTube, então você pode acessar, caso você tenha perdido algum culto. Acho que está dando uma... Muito bem. Então, vamos estar gravando as pregações e deixando lá no nosso canal do YouTube. Muito bem. Peço que os irmãos, se você fechou sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. O texto que foi lido ainda há pouco pelo irmão Raoni, do 27 até o capítulo 12, verso 12. Ok? Marcos, capítulo 11, verso 27, e vai até o capítulo 12, verso 12. Eu vou ler mais uma vez, rapidamente, para a gente fixar essas histórias contadas aqui. Nós vamos meditar nelas, ok? Todos acharam? Marcos capítulo 11, verso 27. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhe disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que as recebessem deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, o espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este homem mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então desistiram
desistindo, retiraram-se. Muito bem, esse é o nosso texto. Nós temos, os irmãos sabem, eu tenho repetido isso, estamos nessa trajetória de olhar para o Evangelho de Marcos e aplicarmos ele aos nossos corações. Estamos expondo o Evangelho de Marcos. E nós temos visto que o propósito desse Evangelho é responder algumas perguntas. Primeiro, quem é Jesus? Qual é a missão de Jesus e o que ele veio fazer? Respondendo ao mesmo tempo sobre nós, que somos os seus seguidores. Quem nós devemos ser, o que nós devemos fazer e como nós devemos seguir o nosso Mestre. Ao mesmo tempo que nós olhamos para o Evangelho de Marcos, para responder as perguntas: quem é Jesus, qual é a sua missão e o que ele veio fazer, nós temos que olhar para a nossa vida e perguntar como nós, como seus seguidores, o que nós devemos fazer, o que nós devemos ser e como nós devemos seguir o nosso Mestre. Marcos nos conta que enquanto ele apresenta quem é Cristo, qual é a missão dele e o que ele espera de nós, ele também demonstra para nós que os discípulos não entenderam quem era Jesus. Eles não aceitaram a missão de Jesus e eles faltaram com fidelidade a Jesus. À medida que Jesus se apresenta com autoridade e poder, os discípulos não entendem. À medida que Cristo apresenta a missão, os discípulos não aceitam. E por fim, eles não respondem com fidelidade a Cristo. E nós vamos avançando nessa trajetória aqui em Marcos. Entramos agora no capítulo 11, vamos parar no capítulo 12. E nós somos desafiados a pensar como nós devemos viver hoje a nossa vida, como discípulos do Senhor. E Marcos faz isso, mostrando aqui no seu evangelho uma série de comparações e contrastes entre personagens. E mostrando essa série de comparações e contrastes entre personagens, Marcos nos desafia a como nós devemos viver hoje como seus seguidores. Por exemplo, na primeira parte nós vimos que os discípulos eram comparados ou contrastados sempre com a multidão que seguia Jesus, ou com pessoas da multidão. E com isso o autor mostra como nós devemos aprender a viver com Cristo, nos pequenos exemplos mostrados. Um outro exemplo, na segunda parte de Marcos, que nós vimos através das histórias, Marcos nos conta que os discípulos não compreendiam totalmente quem era Jesus. Vocês devem lembrar que isso foi exatamente demonstrado com aquela cura do cego em 2 etapas. Lembra que eu falei? Que exatamente Marcos colocou essa história para retratar como os discípulos estavam agindo. Eles parecem que estavam vendo, mas não vendo completamente, a semelhança daquele cego que foi curado em 2 etapas. Então Marcos usa esse artifício aqui no livro, desses contrastes, dessas comparações, para ensinar o que ele quer ensinar. E ao contar a história desse modo, ele nos mostra uma ferramenta de comparar esses personagens para que nós possamos aprender sobre a nossa jornada hoje com Cristo. E nós entramos então no capítulo 11, na terceira parte de Marcos, ok? E é interessante nós notarmos essa ferramenta de comparação de Marcos para nós entendermos o texto. Pois Marcos vai hoje nos apresentar aquilo que as autoridades judaicas estavam oferecendo a Jesus, uma oposição, uma rejeição, e o contraste é que nós devemos aprender para seguir a Jesus. O contraste, o oposto do que essas autoridades judaicas ofereceram a Jesus, o oposto disso é que os seus discípulos devem oferecer a Jesus. Semana passada nós vimos, através
do texto, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós vimos também a purificação do templo, onde Jesus está demonstrando fortemente manifestações da sua autoridade. Não era comum alguém entrar na cidade de Jerusalém montado num animal. As pessoas vinham de todas as regiões e entravam na cidade a pé, com suas famílias, mas somente pessoas importantes, investidas de autoridade, entravam desse jeito. E algumas coisas mostram que Jesus está demonstrando a autoridade dele, quem ele é, qual a sua missão. E o que ele espera que os seus discípulos possam dar como resposta. Mas as autoridades judaicas não viam dessa forma. Para eles, tudo aquilo que Jesus fez, entrando na cidade, depois purificando o templo, era uma afronta às autoridades e ao templo. Eles não entendiam como uma demonstração de autoridade de Jesus, que Jesus estava demonstrando autoridade. Eles entendiam que Jesus estava afrontando. E a partir de hoje, a partir desses próximos trechos, as próximas histórias, nós veremos uma crescente oposição da liderança de Israel, do templo, a Jesus. E enquanto essa oposição cresce, nós veremos Jesus sendo cada vez mais claro em demonstrar o que estava acontecendo no templo, o modo como as coisas estavam sendo conduzidas pelo templo, pelas autoridades. Jesus deixa cada vez mais claro que o templo não estava mais servindo aos propósitos de Deus. E que agora um novo templo seria inaugurado. E que o templo agora seria, aquele templo que eles conheciam, aquele templo físico, seria desnecessário. O povo de Deus agora cresceria, formaria uma comunidade centralizada em Cristo Jesus, baseado nos seus ensinos e no seu modelo supremo. Jesus estava ensinando que agora iria funcionar desse jeito. Então nós vamos olhar para essa história. Hoje é somente uma história, o embate de Jesus ali com as autoridades judaicas. Geralmente nós estávamos vendo 3 histórias diferentes. Hoje é somente uma história. Nós vamos ver que aqueles líderes religiosos o que eles tinham para oferecer a Jesus. E o contraste, o oposto a isso, é o que Cristo espera dos seus seguidores. É o que Cristo espera que os seus seguidores ofereçam. É a expectativa de Cristo para a resposta dos seus discípulos. Nós vamos ver então que Cristo espera que, como seus seguidores, nós possamos primeiro reconhecer a sua autoridade. Cristo espera dos seus seguidores que possamos reconhecer a sua autoridade. Reconhecer a autoridade é uma prerrogativa daquele que segue alguém. Se nós, como seguidores de Jesus, o temos como mestre, nós devemos com certeza reconhecer a autoridade de Jesus. A grande questão é que, no ponto de vista da liderança lá daquela época, daquele templo, isso era bem diferente. As pessoas daquela época tinham dúvidas, principalmente sobre a autoridade de Jesus, a autoridade que ele colocava em si mesmo. Então, de quem vinha essa autoridade que ele mesmo disse que tinha, de trocar as coisas como estavam acontecendo, de até mesmo purificar o templo como ele fez? De onde vem essa autoridade? As pessoas tinham dúvida, aqueles líderes tinham dúvida. Na verdade, para aquelas pessoas, para aquela liderança, Jesus não passava de uma pessoa que estava fazendo baderna, uma pessoa que estava fazendo confusão, de uma pessoa que estava pregando heresias no meio do povo. Na cabeça daquela liderança religiosa do templo, eles pensavam assim. Eles não estavam vendo da maneira como deveriam ver, não estavam enxergando como deveriam enxergar. E na cabeça deles, Jesus estava ensinando coisas que não eram verdade. É justamente por não reconhecerem quem Jesus é, que eles estavam preocupados com o que estava sendo feito.
Ninguém poderia chegar no templo e mudar as coisas como Jesus estava fazendo. Quem é ele? Quem é ele para trocar as regras? As coisas precisam ser estabelecidas. As regras foram estabelecidas. Ninguém pode chegar e trocar os mecanismos de como o templo funcionava. Por isso, então, que quando Jesus faz isso, eles aqui no verso 27, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Jesus sabe que essa pergunta que eles fizeram não era uma pergunta porque eles queriam de fato saber quem deu sua autoridade para Jesus. Na verdade, Jesus sabia que era uma tentativa de incriminar Jesus, de conseguir o que eles queriam, que era exatamente a morte de Jesus. Jesus estava causando muita confusão ali. Mas Jesus responde de maneira profundamente sábia, com um dilema. Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Jesus respondeu dessa maneira. Jesus agora então vira o jogo, porque se eles lembrassem do chamado de João, quando lá no capítulo 1, do 4 ao 8, que o chamado de João era para o arrependimento, e ele estava proclamando aquele que viria depois dele. Se eles se lembrassem disso, eles iriam concluir que João Batista era um genuíno profeta, enviado por Deus, que haviam profecias no Antigo Testamento que falavam sobre João Batista, e que aquele de qual João Batista falava era Jesus. No entanto, eles temeram ficar do lado da verdade, porque qualquer reconhecimento da autoridade dada por Deus a João iriam expor aqueles líderes a uma acusação de incredulidade. Mais do que isso, eles seriam obrigados a admitir que a autoridade de Jesus era de Deus. Jesus responde através desse dilema, que a autoridade que ele tem vem dos céus. E se é uma autoridade que vem dos céus, e eles não reconheceram a sua autoridade, então isso é um grande problema. E essa é uma das formas que Marcos coloca a oposição de Jesus, a oposição contra Jesus, que é não reconhecer a autoridade de Jesus. Agora eu quero que nós vamos pensar sobre nós, as nossas vidas como seguidores de Jesus. Talvez em algum momento você já declarou isso, ou você pensa isso, que Jesus é o dono do seu coração. E nós já falamos que está implícito em ser seguidor de Jesus, que é reconhecer a autoridade dele sobre nós. E nós falamos que não há 1 centímetro, não sei se você já ouviu essa frase, não há 1 centímetro sequer desse mundo que não esteja debaixo da autoridade e da soberania de Deus. Você já ouviu essa frase? Ela é verdade? É verdade. Mas será mesmo que nós nos submetemos à autoridade de Jesus? O grande problema é que quando nós olhamos sinceramente para o nosso coração, e se nós dissermos que não há nenhum centímetro sequer do nosso coração que não esteja submisso à autoridade de Jesus, será que nós podemos olhar sinceramente para o nosso coração e dizer isso? Não há 1 centímetro sequer do nosso coração que não esteja submisso à autoridade de Jesus. Será que nós podemos fazer isso? Será que todas as nossas ações estão debaixo do senhorio dele? Os nossos pensamentos e vontades estão debaixo da autoridade de Jesus? Pense um pouquinho aí.
E é exatamente isso que Marcos está nos apresentando aqui. A autoridade apresentada por Jesus, a expectativa que Jesus tem de querer que seus seguidores reconheçam a sua autoridade e coloquem nos seus corações esse reconhecimento, essa autoridade de Jesus, que é totalmente o oposto que aquelas autoridades judaicas estavam fazendo. Eles não reconheciam a autoridade de Jesus. E parece que muitas vezes nós estamos agindo como aquelas autoridades e não como Jesus quer que nós façamos como seus seguidores. O grande problema é que nós falamos que Ele é o Senhor da nossa vida, mas eventualmente nós esquecemos disso. E o risco de não reconhecermos a sua autoridade é demonstrada por não vivermos de acordo com as expectativas que o nosso Senhor tem para nós. Será que você pode olhar para a sua vida e dizer que você vive uma vida debaixo da autoridade de Cristo? Debaixo da autoridade da palavra de Cristo? Marcos deixa claro aqui, ao deixar claro a oposição daquela liderança à autoridade de Jesus, ele deixa claro que o oposto a isso, o reconhecer a autoridade de Jesus sobre a nossa vida, é o que Jesus quer dos seus seguidores. E como nós estamos fazendo isso? Será que o nosso coração é do Senhor Jesus? Eu sei que não seremos perfeitos. Hoje nós falamos na IBD sobre isso. Porque a presença do pecado ainda está no nosso coração. E nós não seremos perfeitos. Mas o que nós precisamos é viver uma vida de constante santidade ou de busca por isso. Precisamos viver uma vida que busca que Jesus seja autoridade sempre sobre as nossas vidas. Precisamos viver uma vida que busca que o nosso coração seja tomado pelo Senhor Jesus. Que as nossas atitudes sejam para agradar o Senhor Jesus, agradar o nosso Mestre. Precisamos lembrar sempre que Ele é o nosso Mestre e nós somos seguidores. E Jesus tem os termos dele para que nós possamos segui-lo. Eu falei pela manhã hoje na EBD, que o grande problema que nós estamos vivendo nos nossos dias é que nós não temos mais o temor do Senhor. É que a palavra de Deus, muitas vezes, tem entrado em descrédito, porque não há mais o temor do Senhor. Até para pessoas que se dizem crentes. A pergunta é: será que Jesus tem sido autoridade na minha vida? Será que nós estamos reconhecendo a autoridade de Cristo nas nossas vidas? Ou nós estamos agindo como esses líderes religiosos aqui no templo, se opondo a Jesus, querendo incriminar Jesus, não reconhecendo a autoridade dele? Se nós dissermos que reconhecemos a autoridade de Cristo nas nossas vidas, nós precisamos responder conforme as expectativas que Cristo tem dos seus seguidores. Qual foi o termo que Jesus deixou bem claro algumas passagens antes? Se alguém quiser seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Cristo espera que, como seus seguidores, nós possamos reconhecer
a autoridade dele nas nossas vidas. Não é como eu quero fazer, não é como eu acho certo fazer, mas é como ele fala que nós precisamos fazer, através da palavra dele. Irmãos, se nós seguirmos tudo que tem aqui, com certeza nós seremos abençoados. O problema é que nós queremos fazer do nosso jeito. Nós achamos que nós fazemos melhor. Nós achamos que nós podemos fazer sempre melhor do que Deus. E é interessante que nós sempre quebramos a cara quando nós fazemos isso. O que Cristo quer que os seus seguidores façam? Primeiro, que reconheçam a autoridade dele. Segundo, que reconheçam a posição elevada que ele tem, segundo o texto aqui. E nós entramos então na parábola. Jesus agora vai nos contar uma parábola e ele espera que, como seus seguidores, nós possamos reconhecer a sua posição elevada. Se ele quer que nós reconheçamos isso, então quer dizer que aqueles líderes fizeram exatamente o contrário. E nós vamos ver agora no texto. Se nós traçarmos uma comparação da mensagem anterior, que fala sobre Jesus entrando no templo, Jesus purificando o templo, porque ele viu que o que estava acontecendo não estava agradando a Deus. Do mesmo modo que o templo não estava funcionando do modo que deveria funcionar, o templo, aquela liderança judaica, o templo não estava dando frutos como deveriam dar frutos. E ele deu esse exemplo da figueira, vocês lembram? Que ele deu o exemplo da figueira, que aquela figueira deveria dar frutos, mas não tinha frutos. Então Jesus amaldiçoou a figueira. Desse mesmo modo, aqueles lavradores dessa parábola deveriam agir de um modo, mas eles não estavam agindo. Então, Marcos parece que é uma continuidade do que ele está falando. O templo não estava dando frutos como deveria. Assim como ao exemplo da figueira que deveria ter frutos e não estava dando. E esses lavradores deveriam agir de certo modo e não estavam agindo. Os lavradores não eram donos da vinha, mas eles estavam tomando conta dela. E no devido tempo, eles deveriam entregar os frutos ao Senhor da vinha, mas eles não estavam fazendo isso. Eles não estavam agindo como deveriam agir. E Jesus descreve o que aconteceu com aqueles homens enviados pelo Senhor da vinha. Vamos ver mais uma vez aqui. Jesus preparou todo um lugar, edificou uma torre, arrendou para os lavradores. A essa altura aqui da conversa, com certeza aqueles líderes associaram a passagem de Isaías capítulo 5, quando Jesus começa a falar aqui sobre a vinha. E é interessante que a vinha no Antigo Testamento, ela era um símbolo de Israel. E Jesus quer exatamente falar isso aqui. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, o espancaram e os despacharam vazio. De novo lhe enviou outro servo e eles esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou e a estes mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Jesus descreve o que aconteceu com aqueles homens enviados pelo Senhor da vinha, simbolizando o que aconteceu de forma semelhante com os profetas que foram enviados por Deus no Antigo Testamento. E as palavras, é interessante as palavras que Jesus usa intencionalmente aqui, selecionadas,
para demonstrar o que aconteceria com ele em pouco tempo. Ele fala que o agarraram, o espancaram, o bateram na cabeça, o insultaram. Exatamente isso que ia acontecer com ele em pouco tempo. O modo como Jesus conta essa parábola é o modo que Jesus entende do mau funcionamento dos líderes de Israel, o mau funcionamento do templo em Israel, e como ele entende que não haveria agora mais necessidades daquele templo. E é exatamente isso que Jesus coloca. Lá no capítulo 13 de Marcos, ele vai profetizar a destruição do templo, e é exatamente uma das acusações contra Jesus que vão levar ele até a morte. Jesus está dizendo de um modo muito claro que Deus enviou profetas e vocês o mataram. Agora ele enviou o seu Filho amado e vocês vão matar ele igualmente. No verso 6 aqui do capítulo 12, ele fala: restava-lhe ainda o seu Filho amado, e este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Jesus deixa claro isso. As mesmas coisas que eles fizeram com profetas no Antigo Testamento, eles vão fazer com o filho do dono da vinha. Jesus sabe o que eles estão tramando e o que está esperando por ele, que é a morte. E que com isso ele vai cumprir a sua missão. Mas a história não para aí. O verso 9 fala: que fará, pois, o dono da vinha? Jesus pergunta para eles. E ele mesmo responde: virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus, então, com essa outra, ele fala uma outra ele fala um outro tema, e ele responde a pergunta que os principais sacerdotes fizeram. Aqueles doutores ali, aqueles líderes. Deus deu autoridade para fazer essas coisas. Deus deu autoridade a Jesus para fazer essas coisas, porque ele é o Filho amado de Deus. Jesus, então, cita aqui sobre que ele fala sobre a pedra que os construtores rejeitaram. Ele cita uma parte do Salmo 118, versículo 22, que se refere à pedra que foi rejeitada e que se torna a pedra principal. Apesar de ser rejeitada pelos construtores, essa pedra se tornou a pedra principal. Se aqueles homens entendessem corretamente essa passagem, ajudaria eles a reconhecer que o Filho de Deus, que foi rejeitado pelas autoridades do templo, virá a ser a pedra angular no novo templo de Deus, que seria Ele mesmo. Jesus está falando que aqueles lavradores que deveriam dar os devidos frutos ao Senhor, eles não estavam fazendo isso. Aqueles lavradores que deveriam funcionar de certa forma, não estavam funcionando. E eles seriam exterminados. Mas a vinha, o povo, seria passado para outros, para que possam dar então o devido fruto. E quem é esse outro aqui que Jesus coloca? É a igreja. Quando Jesus Cristo morre e ressuscita depois do terceiro dia, ele dá início a um novo povo, uma nova comunidade,
Um povo que viveria debaixo da autoridade e centralidade de Jesus Cristo, que viveria debaixo dos ensinos deixados pelo Mestre. Através da sua morte e ressurreição, Jesus mostrou que os sacrifícios feitos no templo já não eram mais necessários. Que agora esse novo povo deveria viver de fé em Deus, na dependência de Deus através da oração e pelo perdão mútuo com base na obra de Cristo por nós, seguindo os ensinamentos de Cristo como seus verdadeiros seguidores. Esses são os outros que deveriam cuidar daquela vinha. A igreja, que agora deveria dar o devido fruto, e que devolveriam a Deus o devido fruto que era esperado. E aqui nós temos então a mensagem central de Marcos. A igreja de Jesus agora deveria viver não mais seguindo religiosidades vazias, não mais à sombra do templo antigo, que deixou de dar os devidos frutos, mas na dependência e no ensino da palavra de Cristo, seguindo os passos de Cristo, reconhecendo a autoridade de Cristo e respondendo em obediência, reconhecendo que Ele é o Filho amado que veio morrer em nosso lugar. E por isso então nós respondemos em devoção e fé. E por fim, vivemos uma vida fiel a Cristo, devolvendo a Ele aquilo que é devido, frutificando como é esperado e levando uma vida que leva a sério os ensinos de Cristo. Esse é o modo que nós, como seguidores de Jesus, devemos responder então. Nós somos convidados a viver uma vida de fidelidade, porque Ele é o nosso Redentor, porque Ele é o nosso Senhor. E essa é a maneira correta de responder ao senhorio de Cristo, à salvação que Ele nos deu, com uma vida de fidelidade a Ele. Nós somos convidados por Cristo para dar frutos, para agir de modo diferente que aquela figueira agiu, para agir de modo diferente daquelas pessoas que estavam mercantilizando a fé no templo. Nós somos convidados a agir diferente desses líderes que não estavam funcionando da maneira correta, não estavam frutificando. Nós somos convidados a levar uma vida de fidelidade, tanto de forma individual, como de forma coletiva, como igreja. É isso que Jesus quer de nós. Você já se perguntou então, com base nisso, por que muitas igrejas, muitas vezes, que foram plantadas depois de um devido tempo, elas param de existir? Porque essas igrejas morrem? Mas como assim? Jesus mesmo falou que a sua igreja iria prevalecer e que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja. Jesus falou isso, não falou? Então como é possível igrejas fecharem? Como é possível países que na história foram berço do cristianismo, da reforma, que eram celeiros de missionários, e hoje é um berço de ateísmo, de um liberalismo teológico, um lugar de igrejas mortas? Como é possível? Como conciliar uma igreja onde Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas existem tantas igrejas que são tomadas pelo secularismo? A resposta para isso é exatamente o que esse texto nos fala. Porque existem igrejas que pararam de funcionar do modo como deveriam funcionar.
igual à figueira, que é uma ilustração igual ao templo, igual a essa liderança. Quando uma igreja se esquece que o dono da igreja, o Senhor sobre a igreja, é Jesus Cristo, e que o dono da vinha é o próprio Deus. Quando uma igreja se esquece disso, quando uma igreja para de funcionar como deveria, é isso que acontece. Quando uma igreja vive uma vida de infidelidade, muitas vezes o próprio Deus se encarrega de encerrar essas igrejas. Ninguém tem maior interesse de ver a igreja prosperar, de ver a nossa igreja aqui prosperar, de que o nosso Deus. Mas se nós faltarmos com fidelidade devida, se nós não funcionarmos como deveríamos, dando frutos, respondendo do modo correto ao Senhor Jesus, então essa igreja vai prestar contas diante de Deus. Então, irmãos, é importantíssimo que, como discípulos do Senhor, possamos fazer totalmente o contrário do que essa história está nos mostrando, de como aqueles líderes estavam agindo. Como seguidores de Cristo, Ele espera que nós possamos reconhecer a autoridade dele sobre as nossas vidas e sobre a vida da igreja. Como seguidores de Cristo, nós precisamos entender que Ele é o Senhor da vinha. E como igreja, como seguidores de Cristo, nós precisamos responder de forma adequada a esses dois princípios fundamentais. Responder com fidelidade. Responder frutificando. Será que esta tem sido a nossa atitude, tanto individual como comunidade, como coletivo, como igreja? Será que nós temos reconhecido a autoridade de Cristo sobre as nossas vidas? Nós podemos dizer que o nosso coração é somente do Senhor? É tomado pelo Senhor? Ou pelo menos que nós buscamos isso de todo o nosso coração, por mais que nós venhamos a falhar, a pecar, mas nós buscamos constantemente isso. Esse é o processo de santificação. Esse é o processo contínuo que temos que sempre observar nas nossas vidas. Sermos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo, irmãos. Esse é o nosso objetivo. Mas se esse não é o seu objetivo, tem alguma coisa errada. Se o seu objetivo não é se parecer mais com Cristo, você precisa conhecer Cristo de verdade. Porque você foi enganado a vida toda. Os seguidores de Cristo reconhecem a autoridade dele, reconhecem a posição elevada de Cristo e respondem de forma adequada, com fidelidade, frutificando para o nosso Senhor Jesus Cristo. O seguidor de Cristo é aquele que toma a sua cruz e segue o seu mestre. Que nós possamos pensar na nossa vida. E que, se não estamos com os nossos corações tomados pelo nosso Senhor Jesus e com o desejo de servir a Ele e de frutificar, que o Espírito Santo possa tocar na nossa vida e que possamos responder então da forma como Ele quer que nós possamos responder. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor Deus,
pelo teu amor, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos dado a tua palavra para que nós possamos conhecer aquilo que o Senhor quer de nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos seguidores do Senhor, que em todo momento reconhecemos a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Que nós não queiramos fazer do nosso jeito, que nós nunca venhamos a achar que a nossa maneira é melhor, mas que nós possamos sempre observar a tua palavra, aquilo que o Senhor quer de nós. E que a nossa vida seja uma resposta ao Senhor, de fidelidade e de frutos para o Senhor. Eu te peço e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu quero chamar o grupo aqui, nós vamos cantar mais um hino, e hoje nós vamos ter, deixa eu colocar aqui, Cai. Pode encerrar. Encerrou aí?